Irmãos, eu quero ser grato a Deus pela oportunidade. Não vou me estender aqui devido ao horário. Sei que os irmãos ainda têm muitos compromissos aí. Eu quero ser grato a Deus pela oportunidade que a nós é concedida de estar aqui com os irmãos, trazendo a exposição da poderosa palavra de Deus. Deus abençoe o grupo Heróis da Fé. Seja Deus glorificado. O Evelyn, que nos fez o convite. Deus abençoe poderosamente. Louvar a Deus pela vida dos pastores, pastor dessa igreja, nosso amigo. Deus abençoe os homens de Deus aqui na retaguarda. É sempre um prazer estar junto com vocês, glorificando a Deus. Amém? Louvar a Deus também pela vida dos tocadores da nossa igreja, que estão junto conosco aqui essa noite. Deus abençoe. Louvar a Deus também pela vida da minha esposa, nosso irmão Zaqueu, que está conosco, profeta ali do lado. Deus abençoe. Os dois sonoplastas juntos, irmão, é coisa linda. Deus abençoe poderosamente. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado e diga assim: eu li que o véu do templo se rasgou. Você pode entrar para adorar, para sentir, para receber. Deixa eu ver se eu não estou sozinho nesse negócio. Levanta a mão, vai. Dá glória a Deus aí. Vambora. Feche seus olhos. Atraia a presença de Deus para esse lugar, essa noite. Aleluia. Se rasgou. Eu vi que agora eu posso adorar com o sangue que Jesus na cruz por mim derramou. Que foi que fez? Me deu livre acesso para entrar. Sou sacerdote.
Se você não puder responder, faz igual alguns crentes que eu já ouvi aqui hoje. Dá glória a Deus e aleluia. Copiou? Tá pronto? Mas não vai dando glória assim não. Tenta responder porque não. Tem gente que qualquer coisa tenta responder. Se não conseguir, aí você dá glória. Fala línguas, faz alguma coisa. Tá preparado? Primeira pergunta. Tá no esquema? Primeira pergunta. Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário, que data é? Tem gente que nem tentou responder, irmão. Essa aqui é fácil. Que carro ele usa pra andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? Responde! Em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Pergunta do lado. Qual o nome do seu professor? Quem ensinou agronomia? Em direito é muito, 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 muito mais que baixa na palma das mãos, pega as águas do mar e chama pelo nome cada estrela do
Isaías, capítulo de número 11, verso de número 1. Irmãos, eu não vou me demorar aqui. Tá, sei que alguns irmãos ainda vão dar o culto da sua igreja, alguns têm compromisso com a gente. Eu quero ser aqui bem objetivo. Afinal de contas, não é do muito falar, né, irmãos? Nós já estamos contemplando aqui Jesus fazer grandes coisas. Eu quero apenas deixar uma cerejinha em cima desse bolo para você ir para casa abençoado. Quem achou, diga amém. Amém. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Tome assento dando glória a Deus. Olha para cá, irmãos. Nós temos aqui um texto do livro do profeta messiânico Isaías, um profeta no qual estava na terra, mas os seus ouvidos estavam nos céus. Foi ele mesmo que escutou o grito de desespero de Deus quando olhou para a terra e percebeu que a humanidade caminhava para a destruição. Nós vamos descobrir que depois que o pecado entra na humanidade, a humanidade começa a se destruir, a humanidade começa a cair em um declínio espiritual muito grande. Mas o profeta Isaías era um tipo de profeta que andava colado com Deus, era um profeta que tinha ouvidos sensíveis à voz de Deus, e ele escutou o grito de desespero de Deus na terra e no céu, quando Deus Pai gritou dizendo: e agora, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Não havia ninguém para salvar a humanidade. Lá no céu, os 24 anciões que não param de dizer: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, não eram capazes de descer e morrer na cruz para pagar o preço.
descobrir que desde pequeno ele tem um interesse especial pelas coisas do Pai. Teve dia que os pais perderam ele. Quando foi descobrir onde é que ele estava pregando a palavra para os fariseus. Era um menino que crescia na graça e no conhecimento. Jesus começa a exercer o seu ministério. Ele cura, levanta paralíticos. Aonde ele passa, ele faz milagres. Aonde ele passa, ele transforma a vida das pessoas. Olha o seu irmão e diga assim: por isso que a sua vida está transformada. Jesus passou na sua vida para mudar a tua história. Escuta, Jesus agora, ele está prestes a cumprir uma profecia, porque ele precisa morrer na cruz, precisa pagar um alto preço, senão a igreja chegada de Cristo dando chaves não estaria aqui hoje. Então ele precisa cumprir a profecia. Jesus vai ser preso. Jesus vai ser o quê? A acusação dele. Alguém pergunta para ele o que é que ele fez para ser preso. Por que é que ele é digno de morrer? Alguém se levanta e diz assim: ele cura as pessoas. Aonde ele passa, ele faz milagre. Ele fez milagre do sábado, é proibido. Isso é crime. Um olha para o outro assim: vamos fazer dele uma bolinha de ping-pong. Herodes joga para Pilatos, Pilatos para Herodes, ninguém acha culpa nele. Mas os fariseus se levantam e eles dizem: nós queremos que ele seja crucificado. Todos nós conhecemos a história. Judas, ele vende Jesus por quê? Por 30 moedas de prata. Na mesa da Santa Ceia, está Jesus e os discípulos. Jesus olha e diz assim: alguém aqui vai me vender. Glória a Deus. O discípulo olhou: Senhor, fala quem é. Me permita a palavra. Fala quem é que eu vou pegar esse cara agora. Jesus olhou e disse assim: aquele que colocar a mão no mesmo prato que eu, ele vai me vender. Pedro se levanta e diz assim: Senhor, me diga quem é esse homem. Jesus já olha para ele e diz assim: Pedro, antes que o galo cante, você também vai me negar 3 vezes. Olha para o seu irmão e diga assim: Jesus já está sentindo as dores da morte antes da hora. Porque ele também era Deus, além de ser um homem, ele também era Deus. E isso era um problema, porque como Deus, ele viu o futuro, enxergava o sofrimento antes, e ele começava a sofrer antes da hora. Coloque a mão no seu irmão e diga assim: você não tem noção do que Jesus passou para você chegar aqui hoje nesse lugar. Olha para cá. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Jesus está no Getsemane. Jesus está onde? Getsemane. Ele chama os discípulos mais achegados. E ele diz para os discípulos: vamos no monte orar comigo. A minha alma está profundamente angustiada. Eu estou sentindo a dor da morte. Eu estou sentindo que está chegando a hora da minha morte. Orem comigo, vem me ajudar. Jesus deixa os discípulos, vai para um lugar à parte. E o texto diz que ele suou gotas de sangue. A psicologia vai explicar, e a medicina também, que para um ser humano chegar a suar gotas de sangue, a alma dele precisa estar em um estado profundo de angústia. Isso é um caso raro. Jesus foi levado ao extremo da sua alma, porque a pior luta é a psicológica. A pior batalha que a gente pode enfrentar é a psicológica. Jesus está sendo torturado antes da hora, porque como Deus, ele já sabe tudo que vai passar na cruz. Então ele começa a suar gotas de sangue. Jesus se levanta, vai até os discípulos, eles estão dormindo. Jesus olha para eles e diz assim: ei, acordem. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. Orem de novo, eu preciso que vocês orem. Jesus volta de novo e ele continua a orar. E a Bíblia diz que desce um anjo do céu e começa a confortar Jesus. Não entendeu? Levanta a mão que eu vou explicar. Todo crente um dia vai ter que passar pelo Getsemane. Todo crente que tem... Vou descer para te explicar. Todo crente um dia vai ter que passar pelo Getsemane. Aonde não vai ter amigos, não vai
com essa história. Levam Jesus para o julgamento. Não acham nele culpa nenhuma. Não acham nele condenação nenhuma. Então eles resolvem chicoteá-lo. Vamos chicotear, vamos acalmar a ira da multidão. Depois a gente solta ele. Olha para o seu irmão e diga assim: você está prestes a conhecer muito mais sobre Jesus que você serve. O soldado pega um azorrague, na ponta dele 12 tiras. Nas tiras, ossos e chumbos, que quando vão cravar no corpo de Jesus, vão arrancar pedaços de carne. Cada vez que o soldado bater, são 12 cortes. Quantos cortes? 12. Quantos cortes? 12 cortes. Colocam Jesus num tronco, amarram suas duas mãos, deitam ele, e o soldado bate a primeira vez. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. Cada vez que o soldado bate, são 12 cortes se abrindo, pedaços de carne voando para lá e para cá. Já assistiu o filme A Paixão de Cristo? Se emocionou? Aquilo ali não chega nem perto do que o que Jesus passou. Quando o soldado bate, alguma coisa acontece, porque ele não grita, ele não reclama, não maldiz ninguém. Quando terminam de bater nele, 430 cortes abertos no seu corpo. Historiadores chegam a dizer que quando Jesus termina de apanhar, dava para ver parte do pulmão de Jesus pelo lado de fora. Aí você chega num culto desse e acha que não tem motivo nenhum para dar glória a Deus. Você chega num culto desse, você tem coragem de ficar no seu WhatsApp mandando mensagem. Você não tem noção do preço que Jesus pagou para você estar aqui. Você não tem noção. Você precisa ser mais grato, precisa ser mais crente, precisa virar um crente de verdade. Porque o alto preço foi pago para você estar aqui hoje. Eu vou falar tudo aqui hoje. Terminam de bater neles aqui. Tiram ele do tronco e ele nem consegue ficar de pé. Levam ele para o canto, pegam uma espécie de túnica. Já experimentou colocar um pano em cima de um corte? O corte vai chupar o pano para dentro. Foi o que aconteceu com Jesus. 430 cortes chupando aquele pano que foi colocado dentro dele para dentro do corpo. Só que aqui tem um problema. Eles colocam aquele pano, gruda no corpo de Jesus. Olham para eles assim: você não é o rei dos judeus? Vamos te dar uma coroa. Olha para o seu irmão e diga assim: pegaram uma coroa com espinhos da Índia, espinhos de mais de 20 centímetros. Fizeram uma coroa e disseram: você não é rei? Nós vamos colocar a coroa na sua cabeça. Colocaram a coroa e apertaram para baixo. Quando apertaram, o espinho entra dentro da fronte de Jesus. Jesus vai ter uma dor de cabeça insuportável. E um dos olhos dele parece que quer saltar para fora por causa do espinho que penetrou lá dentro. Só que aqui eu descubro uma coisa. Levante a mãozinha. Olha para o teu irmão e diga assim: todo rei precisa de coroa. Diga para ele: todo rei precisa de coroa. Pastor, não estou te entendendo, vou te explicar agora. O diabo não sabia, Mateus, mas ele estava reconhecendo a grandeza de Deus. Eu vou te explicar. Quando ele manda fazer uma coroa de espinhos e colocar na cabeça de Jesus, ele estava dizendo: eu estou te coroando porque você é rei, você é maior do que eu. E eu vou te explicar. O diabo só deu coroa de espinho porque todo dolor da prata é Jesus. Então o diabo não tem ouro, não tem prata. A única coisa que ele tinha para coroar era uma coroa de espinhos. Quando ele coloca a coroa, ele já estava dizendo para Jesus: você é maior do que eu. Você é rei dos reis e senhor dos senhores. É por isso que eu estou te coroando. Aleluia! Colocaram o espinho. Olhe para o seu irmão e diga assim: Jesus ainda vai sofrer muito. Pensaram que chicoteando ele iam apaziguar. Era Páscoa, era costume soltar um prisioneiro. Colocaram de um lado Barrabás, estrupador, matador, assassino. Colocaram do outro lado Jesus, cura, faz milagre, ressuscita. Aonde chega muda a coisa. E eles pensaram: provavelmente o povo vai gritar: soltem a Jesus e crucifiquem Barrabás. Mas no meio da multidão, na hora de gritar, os fariseus comprando o povo com dinheiro. E o povo gritou: crucifica Jesus. Solta o estrupador, o assassino, e deixa ele solto. Olha para o seu irmão e diga assim: a profecia tinha que se cumprir.
Jesus tinha que ir para a cruz, não tinha jeito, não tinha negociação. Tanto é que lá no Getsemane ele gritou: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, porque a dor da cruz vai ser insuportável. Mas o pai olhou, não respondeu nada. E o filho disse: todavia, Pai, seja feita a tua vontade. Escuta, Jesus agora vai ser crucificado. O problema é que a cruz não era para ele. A cruz era feita 5 dias antes para quem ia morrer. Era para o miserável de Barrabás morrer nela. Não dava tempo de fazer uma cruz. Então Jesus vai ter que carregar uma cruz que não era dele. Para quê? Para se cumprir. Jesus carregou uma cruz que não era dele, era minha e sua. Quem era Barrabás? Eu e você. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga: era para você ter morrido naquela cruz. Era para você estar lá naquela cruz, mas Jesus resolveu morrer no teu lugar. Já imaginou, pastores? Se Barrabás estivesse vivo hoje e a gente desse oportunidade para ele, ele ia dizer: era para mim morrer naquela cruz, era para mim estar lá naquela cruz, mas ele morreu no meu lugar. Quem está me entendendo aqui, levanta a mão e dá glória a Deus. Jesus vai para a via dolorosa, coloca uma cruz nele cheia de enfermas. A cruz não era preparada, não era vernizada, não era pintada. Coloca uma cruz em cima de 430 cortes, puxam um pano do corpo dele, 430 cortes se abrem. Jesus sente uma dor insuportável. Jesus está indo para a via dolorosa carregando a cruz, e cada passo que ele dá, os soldados batendo nele, mais cortes sobre o seu corpo. No meio do caminho, Jesus, ele não consegue mais andar e ele cai no chão. De repente, no meio da multidão, alguém pega um homem chamado Simão Cirineu, da cidade de Cirene. Ele não era de lá, ele era estrangeiro. E o que é que ele vai fazer lá? Ele estava indo lá para procurar um cordeiro perfeito para oferecer como sacrifício a Deus. Olha que coisa linda. Olha para o seu irmão e diga assim: ele foi para lá para procurar um cordeiro perfeito e acabou encontrando o cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo. Pegaram ele, colocaram ele e disseram: você vai ajudar Jesus a carregar a cruz. Pastor, não entendi, levanta a mão que eu vou profetizar na tua vida agora. Se nós temos um Getsemane para passar, nós também temos uma via dolorosa para atravessar. E vai existir um momento, meu irmão, que esse irmão que está aí do seu lado, no meio da via dolorosa que ele vai passar, ele vai cair no chão, sem forças, e não vai aguentar mais continuar. Mas fica tranquilo, não vai ter Cirineu, mas vai ter o Espírito Santo, que também é estrangeiro, porque não é da terra, é do céu. Ele vai aparecer na tua via dolorosa. Eu quero que você bata na mão de 2 pessoas e diga assim: o Espírito Santo, que é estrangeiro, ele está descendo na tua via dolorosa esta tarde, pegando na tua mão e te ajudando a se levantar. Jesus chega até o lugar da crucificação, no alto monte chamado Caveira ou Sepultura. Pegam a cruz, deitam Jesus, vão pegar um prego gigantesco e vão pregar. Para bater o primeiro até que foi tranquilo. O problema é pregar a segunda mão, que a cruz não era dele. Barrabás era um homem muito maior do que Jesus, muito mais largo do que Jesus. E o problema é que a mão dele não chega para alcançar do outro lado. Só que os soldados eram especialistas em deslocar osso. Eles sabiam quebrar os ossos dos presos, sabiam deslocar a musculatura do corpo. Então eles vão puxar de uma forma tal que a musculatura do corpo de Jesus vai se romper. Eles puxam, parece que a mão de Jesus começa a se rasgar. A mão de Jesus se rasga, chega até o outro lado. Quando chega do outro lado, eles pegam um prego e batem. E eles batem o prego. Pegam os pés de Jesus. Na parte dos pés tinha uma espécie de apoio para que o preso não caísse para baixo. Só que o problema é que os 2 pés não eram pregados separados, eram pregados juntos. Colocavam um pé em cima do outro. E um prego só tinha que atravessar os 2 pés.
Já imaginou a dor que Jesus vai sentir? Porque quem vai bater não vai poder bater duas vezes, vai ter que bater uma vez só. Vai ter que ser uma paulada só para descer o prego. E depois que o prego descer, entortar pelo lado de baixo para não correr o risco de escorregar. O miserável que pega o martelo, coloca o prego, ele bate. Quando ele bate, o prego atravessa a madeira, atravessa os dois pés. E do lado de baixo ele bate para que o prego entorte. Eles levantam a cruz. No chão, um buraco. A cruz tinha que descer pelo buraco e ficar lá embaixo. Eles levantam a cruz com Jesus lá em cima. Colocam ela no buraco e quando ela desce, o impacto que ela causa lá embaixo faz o corpo de Jesus pender para baixo e a carne dele se rasga de novo. Jesus agora vai ter um problema de asfixia, porque deslocaram a musculatura do corpo dele e afetou o pulmão, porque na verdade o pulmão já estava afetado devido às chicotadas, mas agora a musculatura do corpo está pressionando o pulmão de Jesus, e Jesus conhecia da lei do sacrifício. Jesus não pode morrer de asfixia, ele tem que morrer como um cordeiro perfeito. Então Jesus ele arruma forças para se levantar. Ele pede água, sabe o que é que dão para ele? Vinagre misturado com mais uma espécie de bebida, como se fosse um calmante, que servia para deixar o prisioneiro meio bestalhado. Jesus não bebe, porque se Jesus bebesse, ele não ia conseguir pronunciar as palavras da cruz. Então Jesus, ele sente sede, mas não pode beber aquilo que colocam na boca dele. Jesus está quase morrendo. E ele olha para o céu. E ele vê que o Pai está de costas para ele. Ele enxerga a eternidade. Ele olha para o céu e não vê o que você vê, o que eu vejo. Ele não vê as nuvens. Ele vê além das nuvens. E ele olha lá para a sala do trono e ele vê que o Pai não está olhando para ele. O Pai está virado de costas. Permita-me pensar. Talvez o Pai virado de costas chorando porque o filho dele estava lá embaixo. E ele não podia fazer nada. Permita-me pensar. Por que o pai não virou? Por que o pai não virou para o filho? É simples. Nenhum pai ia suportar ver o filho sofrer e ia ficar parado. Ele era Deus, meu irmão. Se ele quisesse, ele podia descer, arrebentava todo mundo, tirava o filho de lá. Só que se o pai entra na história e tira o filho de lá, você não estava aqui hoje. Então o pai vira de costas por dois motivos. O primeiro, para não ver o sofrimento do filho lá embaixo. O segundo, o pai ama o pecador, mas rejeita o pecado. Jesus, quando vai para a cruz, carrega o pecado da humanidade sobre ele. Então o pai não pode olhar para o filho, porque o filho se torna pecado por mim, por você. Graças a Deus, aleluia. Então aqui a gente fica naquela dúvida, né? Poxa, na hora que Jesus mais precisa, o pai vira as costas, está explicado. Ele era Deus, mas era o filho dele que estava lá embaixo. E ele não se contamina com o pecado, então ele vira de costas para o pecado. O filho arruma forças, ele olha para o pai, olha para o seu irmão e diga assim: o céu fica tudo escuro. Diga ao seu irmão, aguenta firme que está chegando a hora da vitória. Jesus ele arruma forças para respirar. Oh, glória. E antes de dizer, Pai, está consumado, um dos bandidos olha para ele e diz assim: tu não é o Cristo, desce da cruz e tira a gente também. O outro olhou e disse assim: cala a boca, nós estamos aqui porque somos ladrões, somos malfeitores. Parece que aquele homem foi evangelizado lá na cruz, varão. Porque lá embaixo da cruz estavam pessoas que tinham sido curadas por Jesus, pessoas que eram cegos e agora podiam ver, e lá embaixo eles gritavam dizendo: ele é inocente, foi ele que me curou, foi ele que mudou minha história. E aquele bandido parece que foi ouvindo o que o povo estava dizendo, e ele olha para o bandido que disse para Jesus descer e tirar ele da cruz, e ele diz assim: cala a boca, nós estamos aqui porque somos malfeitores. Ele não, ele é inocente,
Pai, está consumado. O preço foi pago. A igreja agora é minha. Esse povo agora é meu. Contrato está assinado e ele grita: Pai, está consumado em tuas mãos. Eu entrego o meu espírito. Quando ele diz isso, algumas coisas acontecem. O véu do templo se rasga, um grande terremoto, a terra escurece, os sepulcros se abrem, aqueles que morreram em Cristo começam tudo ressuscitar numa paulada só. Pessoas foram curadas na hora que Jesus disse: Pai, está consumado. A terra treme. Por que a terra treme? Choque entre placas tectônicas. Mas aquele terremoto não foi natural, foi sobrenatural. Foi Deus Pai descendo na terra para receber o sacrifício do Filho na cruz. Quando ele desce, a terra não suporta, se abala. E a presença foi tão grande que saiu ressuscitando, saiu curando, saiu transformando. E há relatos comprovados que até os soldados que depois que crucificaram Jesus e viram que ele morreu e os fenômenos se manifestaram, os próprios soldados que mataram ele disseram: matamos o Cristo, o Filho do Deus vivo. Soldados começam a cair aos pés da cruz e a pedir perdão, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Foi o que Jesus disse: perdoa eles, Pai, eles não sabem o que fazem. Levante a mão. Levante. Vou parar. Escuta, no mundo espiritual, Jesus vai fazer duas coisas. A primeira, ele precisa ir no inferno levar cativo o cativeiro, porque antes da cruz, os que morreram em Cristo estão em um lugar chamado cativeiro, ou sede Abraão, esperando o julgamento final. Então Jesus precisa levar cativo o cativeiro. Onde estava? Estava em um lugar chamado Seol, inferno provisório. O inferno ainda não foi inaugurado. Será inaugurado para o diabo, seus anjos e aqueles que não entenderam a vontade de Deus. Então eles estavam em um lugar reservado. Mas a história vai dizer que Jesus vai lá. Imagina comigo. O diabo comemorando no inferno, dizendo: vencemos, matamos o Cristo. Se ele era quem ia esmagar na cabeça, já não é mais, já morreu, não tem mais como ressuscitar. Acabamos com ele. A morte do inferno dizendo: eu sou demais, eu mato mesmo. Passou na minha frente, eu levo embora. Mas daqui a pouco lá vem Jesus pisando dentro do inferno provisório. Os demônios ficam assustados, porque nunca viram aquela graça entrar lá dentro. Sabe o que é que Jesus faz? Jesus nem vai falar com o diabo. Jesus vai direto na morte. Jesus chega na morte e a primeira coisa que ele diz para a morte: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ó inferno, aonde está a tua força agora? Eu quero a chave da morte agora. Levanta a mão. Quando Jesus pega a chave da morte, ele estava dizendo para a morte: morte, até hoje você matava quem queria e não pedia licença para ninguém. Mas a partir de hoje, para levar alguém na terra, para matar alguém, você vai ter que subir no céu, pedir a chave na minha mão. E se eu liberar, tu leva. Se eu não liberar, você não leva. Você está proibido de morrer. Você está proibido das promessas da tua vida. Chama o teu lá em cima. Fica ligado. Aleluia. Mãozinha lá em cima. Oh glória. Oh glória. Jesus pega cativo o cativeiro, olha para Satanás. Ele diz para Satanás: poderia pisar na sua cabeça, mas não vou fazer. Mas em breve, o Deus de paz, quando voltar para buscar a igreja, esmagará a sua cabeça embaixo dos pés da igreja chegada de Cristo. Glória a Deus, Presta atenção no que eu falei. A igreja não tem poder de pisar na cabeça
do diabo. Ainda não. Mas teremos. Olha para o seu irmão, diga, teremos. Diga, com Jesus, nós vamos pisar na cabeça de Satanás. Escuta. Jesus ressuscita. Aparece aos discípulos. Mais de 5, 6 mil testemunhas oculares que tocaram nas feridas puderam comprovar que ele estava vivo. Jesus agora aparece aos discípulos e diz para eles: eu tenho uma promessa para vocês, eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar sobre serpentes, escorpião, toda a obra do mal. Mas eu tenho uma promessa para vocês: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: para receber o Espírito Santo, para receber a promessa, requer obediência. Levante a mãozinha para cima. Jerusalém significa centro da vontade de Deus. Eu vou profetizar na tua vida. Jesus morreu na cruz do Calvário por 2 motivos: pagar o preço, comprar a igreja. Agora ele foi para os céus preparar lugar, vai voltar em breve. Qualquer dia desses a igreja vai ser arrebatada. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus, porque agora nós temos o Espírito Santo e temos que ganhar almas cumprindo o índice, porque em breve a igreja vai sair da terra. Glória a Deus. Quem crê? Glória a Deus. Levante a mão do seu irmão, segure na mão dele. Jesus, eu sei que tu estás aqui, eu não duvido, mas faço prova. Senhor, eu quero te pedir só um sinal aqui essa tarde, que já é quase noite. Espírito Santo de Deus, eu queria te pedir que o teu Espírito Santo desse um abraço agora em cada crente. Isso. Jesus, eu queria ouvir barulho de línguas estranhas. Eu queria ver lágrimas olhando no rosto de alguém agora. Tu és o Cristo ressurreto, Pai. Faz um milagre aqui agora. Eu vou deixar você receber. Vou deixar você receber. Ah, diga pra mim aí, ele tá vivo. Eu falei com ele hoje de manhã, ele tá vivo. Ele tá vivo. Levante a mão. Sabe o que é que Deus quer de você hoje? Que Ele seja. Que Ele seja prioridade na sua vida, mais do que o seu WhatsApp, mais do que o seu Facebook. Você passa tanto tempo com o seu WhatsApp, passa tanto tempo com o seu Facebook. Não é pecado, é bênção, mas tem que saber usar. Mas eu estou lhe dizendo aqui essa noite, você vai sair daqui nessa noite com um pensamento diferente, dizendo: preciso ser mais crente, preciso melhorar, porque alguém morreu na cruz por mim.
Barrichello. Fábio Barrichello. Vou passar que nem um jato, irmãos. Porque nós temos que correr para o culto que começa às 6 horas. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Há alguém em nosso meio que está afastado da presença de Deus. Sua aliança foi quebrada. Você está longe de Jesus faz um tempo. Sua aliança foi quebrada, você saiu da igreja. Mas você veio para o culto. Jesus falou com você e você quer tomar essa decisão. Sai do lugar e vem aqui na frente que nós queremos orar por você. Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa que quer tomar essa decisão? Pastor, eu estou afastado da igreja, mas Jesus falou comigo essa noite, essa tarde, e eu quero tomar essa decisão. Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira? Vê se tem alguém do seu lado que está afastado. Pergunte para essa pessoa. Pergunte para ela. Está tudo bem? Você está firme com Jesus? Se você estiver firme, glória a Deus. Tem alguém, irmãos? Não tem? Glória a Deus. Se tiver, que o Senhor conceda uma próxima oportunidade. Deus abençoe os pastores. Obrigado pela recepção, pela forma de receber. Grupo de jovens. Seja Deus glorificado. Uma salva de palmas para Jesus.